Podemos afirmar, com conhecimento de causa, que nós estamos caminhando aqui num semiárido, com tendência a virar deserto sem vida, deserto seco e sem vida. A gente vê 99% das plantas secas, mortas. Nós poderíamos dizer que a exceção é pequenas plantas rasteiras, que tem algumas folhas verdes ainda, e até apareceu uma flor, algumas flores, e os cactos. E aí alguém que não conhece o ambiente poderia imaginar que essas plantas que tem algumas folhas verdes e até botando flores estão adaptadas à mesma situação climática das outras plantas, que estão desfolhadas, cinzentas, perderam a clorofila. Não é verdade. O que acontece é que recentemente, há cerca de 5 dias, aqui caiu 20 milímetros de chuva durante 5 dias. E o resultado é que as plantas menores, que têm um corpo com menos necessidade de recursos, se beneficiaram com esses 20 milímetros de chuva durante 5 dias. Enquanto que as plantas maiores, os arbustos, as árvores, não tiveram esse mesmo privilégio. Quer dizer que a chuva não contribuiu para que eles revigorassem. Até tem algumas folhas aqui de arbusto que estão brotando folhas. Mas com certeza, com esse sol castigante que está aí, o verãozão seco, quente, vai desaparecer dentro de 10 dias, desaparece. E nos surpreende até ver que com esses 20 milímetros de chuvas aqui, esse formigueiro que estava praticamente morto, inativo, teve alguma atividade aqui, retirando terra das câmeras, para abrir câmeras no formigueiro, para gerar a prole. Ou seja, as formigas põem ovos e ali, nas câmaras em condições ambientais ideais, vai eclodir os ovos e vai gerar formiguinhas. Vamos usar essa linguagem natural, comum, porque o grande problema do mundo hoje é que nós temos uma pequena comunidade científica que usa um linguajar totalmente estranho para 99% restante da humanidade. E nós temos que fazer, vamos dizer assim, essa ligação entre os termos técnicos que o cientista, o doutor usa, e o termo natural, porque a gente sabe que em nosso meio, os animais, as plantas, o ambiente, tem a ver com a sua aparência, com sua função, tem a ver com a sua adaptação ao ambiente. É tanto que a vocalização nos pássaros é que define o seu nome nesse meio. A mesma coisa acontece com o lagarto, com outros animais e também com as plantas. Então, voltando aqui ao formigueiro, porque esse formigueiro criou uma atividade, você já estava praticamente inativo, criou essa pequena atividade com 20 milímetros de chuvas. Porque quando chega o tempo das chuvas, a umidade do ar sobe muito, acima de 80%.
que a umidade normal aqui no verão é de no máximo 30%. Umidade do ar. Então quando aparecem as nuvens no céu, que não é o momento agora, a própria nuvem vai distribuindo umidade no ar, porque o ar vai tirando a água da nuvem e por isso mesmo ela se desfaz, se acaba. E aí aumentando a umidade do ar, a formiga instintivamente entende que vai chover. Porque não chove com menos de 80 milímetros de umidade do ar. Porque como a gente disse, o próprio ar tira a água da nuvem, então não tem água para chover. A nuvem não tem água para chover. Então, quando aumenta a umidade, a nuvem caminha no espaço atmosférico livre de desgaste, porque a umidade do ar não vai tirar a água da nuvem. Essa é mais uma linguagem que a gente mostra, que é muito confusa, tanto no meio acadêmico, quanto no homem rude que não tem instrução. Por que que a nuvem desaparece no céu sem chover? E aqui a nuvem, a formiga entendeu não, porque ela não entende, que ela não é racional. Instintivamente, a própria natureza deu essa sabedoria à formiga para saber que quando aumenta a umidade do ar vai chover. E se vai chover, vai surgir alimentos, ou seja, plantas verdes para a formiga coletar, levar para o formigueiro a folha, onde a folha vai fermentar e criar o fungo que alimenta, que é a alimentação das formigas. E aí a gente vê ali um pouco mais na frente algumas juremas que até, além de botar folhas, botaram algumas flores com 20 centímetros de chuva durante 5 dias, que dá uma média de 4 milímetros. 20 centímetros não, 20 milímetros de chuvas durante 5 dias, que dá 4 milímetros por dia. E a gente pergunta, chegou a correr água nesse riacho? Nós estamos no riacho. Esse chão duro, a gente vê que não entrou água aqui nesse riacho. Aqui não escorreu água durante esses dias, ou seja, com a chuva recentemente. A gente vê algumas plantas que estão mais adaptadas a essa situação do riacho, porque aqui tem um solo, vamos dizer, rico em nutrientes minerais, que é arrastado pela água das chuvas e pelo vento, na erosão, aqui para as baixadas, para a depressão do terreno. E aqui se forma um solo que permite criar uma planta que não consegue sobreviver na parte mais alta. Com a pouca umidade do ar, a pouca umidade de chuva aqui, da precipitação de 20 milímetros aqui, fez com que algumas plantas criassem folhas verdes na calha do riacho, por causa do solo. Porque são 4 elementos da natureza que tem que estar em equilíbrio. E a gente sabe que esses elementos são interdependentes. Se falta solo, a chuva em si não vai trazer, vamos dizer assim, a água da chuva em si não vai trazer os mesmos benefícios para todas as plantas. Porque falta um dos elementos, ou é deficiente um dos elementos, que é o solo. E aí a gente caminha, vê que essa jurema que está no meio do riacho criou folhas verdes e flores. É um milagre. Depois de 30 ou 40 dias sem chuva, de repente cai 20 milímetros de chuva e a jurema conseguiu aqui, no leito do riacho, como a gente disse, ela está recebendo benefícios que as outras juremas que estão no alto não terão. Tudo pelado, tudo seco, queimado. E ela ganhou esse benefício e a jurema botou folhas e flores depois de estar pelada e já ter, durante o ano de 2023, outras vezes sentindo esse mesmo benefício. Portanto, outras vezes durante 2023 botou folhas e flores, só que as flores não se converteram em sementes, em frutos, e a jurema não se reproduziu. São explicações que a gente não encontra na comunidade científica e também não entende também o homem do campo, o homem rude, o homem do interior, o homem que não estudou também não vai entender. Então nós estamos fazendo essa ligação entre o que o homem do campo entende naturalmente, adquirido no próprio ambiente,
até com conhecimentos empíricos, que às vezes falham, e o homem que tem os recursos científicos, que também há muitas falhas nas previsões do tempo e na produção e manutenção da vida na Terra. O homem, apesar de ter toda a tecnologia, não vai saber explicar por que tem lugar aqui que não nasce planta alguma. Aí alguém disse, mas por que não nasce? Porque essa planta não tem solo. Essa área não tem solo, não nasce plantas. Embora tenha os outros 3 elementos da natureza, por vezes na medida certa, mas o fato de faltar ou ser deficitário o 4º elemento, que é o solo, não existe geração e manutenção de plantas. E, portanto, os animais que dependem da cobertura vegetal diretamente, que são os herbívoros, certamente desaparecem daqui e vira deserto. E a gente falou que caiu 20 milímetros de chuva aqui entre o dia 19 e o dia 25 desse mês. E essa água chegou aqui. Esse buraco aí no chão, que é um chamado de barreiro ou pequeno açude, ele já atingiu esse nível de líquido, esse líquido leitoso, barro puro. Aqui já atingiu esse nível várias vezes e seca. Vem o verão de 10, 15, 20 dias, seca. Aí vem uma chuva de 20 milímetros junto a essa água, porque o chão é duro e qualquer água que se precipita aí escorre para a baixada, que no caso é essa depressão no terreno, um buraco escavado no riacho, com uma parede. Aí a gente chega à conclusão que quando o homem estuda a água, ele diz que é H2O, hidrogênio e oxigênio. Mas aí alguém poderia dizer que isso aqui é água, mas o homem fez esse reservatório para que tivesse juntado, para que juntasse água exatamente para disponibilizar dessa água no verão, que é agora, para o gado beber. Mas se o gado beber isso aí, é tanto barra, argila, eu estou falando em argila, mas tem mais de 80 elementos estranhos nesse líquido. A gente vê até a cor, pela cor já dá para entender. O homem que é intuitivo, ele entende que isso aí não é água. Mas o animal irracional não vai entender isso. Aí eu pergunto, teria homem, seres humanos, que estando com sede, beberia isso aí? A primeira coisa que a gente pode explicar é que pelo fato do homem ser intuitivo, racional, ele não vem para um ambiente desse sem água. Eu, por exemplo, estou trazendo aqui o meu cantil com água gelada. Posso, em pleno verão seco, aqui nesse terreno duro e nesse clima quente, sem ventilação, posso inclusive matar a sede na hora. E então eu não ia me submeter a uma situação dessa. Então o homem tem essa capacidade de raciocinar, de investigar, de criar condições para sobreviver e para viver, não sobreviver, para viver em quaisquer condições ambientais. E já o ser irracional não, ele vai morrer de fome por não ter água para criar o pasto e vai morrer de sede porque não pode contar com esse líquido aí, e mesmo se bebesse, ele já teria seria decretado a sua morte.